começando o Fontes do Altar podcast. Nós teremos alguns episódios que serão gravados falando sobre milagre. E antes de nós começarmos esse episódio número 1, de falar sobre milagre, eu quero deixar aqui um versículo que se encontra no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 27. E Jesus, fixando os olhos neles, respondeu para os homens: é impossível, mas não para Deus. O que é impossível para os homens, para Deus é possível. Vivemos uma realidade hoje de uma forma surreal, que as pessoas se apegam muito ao natural, à terra, aquilo que o homem diz, aquilo que o homem determina. Mas nós, como cristãos, acreditamos que a última palavra ainda vem do Senhor. Aquilo que é determinado sobre a nossa vida não é aquilo que a terra rege, não é aquilo que a terra diz que tem que ser, mas aquilo que Deus determina para nós, porque eu acredito que o Senhor, ele move o céu ao nosso favor para que o nosso milagre aconteça na terra. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa que vivenciou isso, vivenciou um momento de luta, um momento de desespero, mas ao mesmo tempo se apegou à sua fé, porque a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas das coisas que se esperam. Então eu quero apresentar para vocês hoje o nosso primeiro episódio sobre milagre e sobre fé, porque são duas palavras que andam juntas. Não tem como falar de fé e não falar de milagre. Não tem como esperar um milagre e não falar de fé. Hoje nós estamos aqui com a Kelly. A Kelly é uma mulher de fé, é uma referência de fé para nós. Amém. Porque a Kelly tem um testemunho. E o testemunho da Kelly, eu acredito que vai impactar a vida de outras mulheres. Porque eu costumo dizer no altar, Kelly, que Deus fez a estéril da luz a filha. Amém. E aí vem a lembrança de Ana, né? Só que um propósito diferente. Sim. Mas eu acredito que você se enquadra um pouco na história de vida de Ana. Porque você era considerada pelos médicos uma mulher estéril. E eu queria, Kelly, ouvir de você, eu queria saber de você, em primeira mão, como tudo começou, quando começou a sua vida de fé. Eu queria que você falasse para a gente nesse momento. Sim. Paz, pastora. Estou muito feliz, né, de estar participando, né, do primeiro episódio. E a minha vida de fé, ela basicamente, foi assim que eu tive o diagnóstico da endometriose, né? Assim que eu sempre fui da igreja, né? Desde pequena, casei, tudo normal, minha vida ali, né? Tudo indo bem. Só que teve um dia que o Senhor me fez uma promessa. Eu acho que ali começou, na verdade, né? O Senhor, ele me fez uma promessa e pra gente ia ser tudo normal, acontecer normal. Casamos, teríamos filhos, como na maioria uma realidade normal. Isso, né? Normal. Isso, exatamente. Só que quando decidimos, agora é o momento de termos filhos, né? Sim. Ali começou. Demorou muito tempo para vocês pensarem em ter filhos? Sim, demorou. A gente devia ter uns 6 anos de casados, mais ou menos. E aí, porque assim, até então, no início a gente não pensava, a gente nem queria ter filhos. A gente não queria. A pretensão era não ter filhos. Não, né? Mas aí quando Deus fez uma promessa e a gente... Aí passou um tempo, agora a gente decidimos ter filhos, né? E eu fui ao médico, na minha médica, e fiz todos os exames, tudo ok. Normal. Né? Tudo normal. E fomos tentando, né? Só que, assim, é muito engraçado, porque quando tá tudo bem, a gente não consegue... Tipo assim, tá tudo bem, tudo normal, né? Quando vem a dificuldade que a gente vai pensar em fé, vamos dizer assim, né? Sim. Sabe? Então, assim, naquele momento tava tudo bem, só que eu comecei a passar muito mal, né? Devido a parar de tomar o remédio, eu comecei a passar muito mal. Foi quando eu decidi ir na médica e eu falei, até então eu não sabia o que era endometriose, eu não sabia o que era isso. E foi quando eu decidi ir na médica e eu falei com ela que eu tava passando muito mal, expliquei tudo pra ela. Ela virou pra mim e falou assim, não, tá tudo bem, você não tem nada. E os primeiros exames deram tudo normal. Sim. Aí eu falei com ela, falei, doutora, eu acho que não tá nada bem não, tem alguma coisa. Só que antes disso,
eu tinha visto uma entrevista na televisão falando sobre o assunto, né? E naquele momento, a minha sogra falou assim, você tem isso. Um susto, né? Mesmo sem os outros exames que você tinha, você já estava mas devido aos sintomas, ela falou, você tem isso. E eu, na hora, fiquei um pouco chateada. Eu falei, eu não tenho isso, sabe? Mas aí eu fui na médica e falei com ela sobre a endometriose. Eu falei com a médica. Você falou. Aí ela me passou os exames, foi quando constatou. E ela virou para mim e falou assim, olha, você vai precisar procurar um médico especialista nesse assunto, que eu não posso te ajudar. E quando foi isso? Em que ano, mais ou menos? Foi, então, eu parei de tomar o remédio em 2015. Sim. Em 2016, né, no meados de 2016, eu voltei na médica. Né? No final de 2015, eu fiz todos os exames. Aí, voltei em 2016 nela, ela me passou os exames e eu fiz e constatou. E ali ela falou pra mim assim, olha, você também pode procurar uma clínica de fertilização. Deu uma outra opção. Sim, né? Sabe? Eu saí de lá muito mal, porque quando a gente pensa em ter filho, a gente quer natural, né? A gente não pensa em fazer uma fertilização naquele momento. Então, eu fiquei bem triste, chateada, né? Se sentiu impotente diante do diagnóstico, toda a situação. Sim, exatamente. E ali eu fui procurar um especialista. E não foi fácil. Não foi fácil. A resposta também não foi positiva. Não. Até porque os médicos que eu ia, por não ter uma situação financeira, né, que... fosse compatível com o tratamento. Exatamente. Eu não conseguia. Esse tratamento é bem caro, né? É caro. É caro. Médicos são caros, sabe? Então, assim, os médicos que eu fui, eles me davam a opção. Eles me falavam, olha, você precisa fazer uma cirurgia. Mas a gente pode fazer um tratamento com medicação, para ver se vai ajudar. E eu fiz várias vezes. E não ajudava. Vários medicamentos, vários tratamentos. E nada. Aí, por fim, eu cheguei até em 2020, eu fiz um tratamento para ovulação. E ali eu engravidei. Veio a primeira gravidez. Foi a primeira gravidez. E foi uma felicidade, né? Contei para os meus pais, para o meu esposo, fiz surpresa e tudo. Só que eu descobri em maio, 10 dias após, eu perdi. Eu sofri um aborto. Aborto espontâneo em casa, né? Eu sofri um aborto em casa, né? E eu perdi, ali eu perdi a minha primeira gestação. Mas assim, ao mesmo tempo, né? Me veio a esperança. Continuou com esperança. Exatamente. Eu não tinha... Até então, eu nunca tinha engravidado. Eu nunca tinha pego um positivo. Então, quando eu peguei, eu vi que eu poderia engravidar. Né? Então, assim, eu pensei, não, Deus vai fazer esse milagre. Novamente. Então, quando foi em 2021, em maio, eu descobri, né, a gravidez. E 10 dias após descobrir, eu tive o aborto e perdi a minha gestação. Outro aborto espontâneo também, pela segunda vez. Não, nesse caso foi a primeira vez. Primeira vez. Isso. Tá. Aí quando foi em 2020, que eu descobri, em janeiro, eu descobri a segunda gravidez. E ali a gente já foi mais cauteloso, a gente foi fazer fui na médica, né, para passar ultrassom. Só que o exame de sangue dava que eu estava grávida, o beta estava tudo ok. Só que quando eu fui fazer a ultra, o médico chegou para mim e falou assim, você tem certeza que você está grávida? E eu falei, sim. E ele falou assim, mas eu não estou vendo nada aqui no seu útero. É que ele talvez possa ter pensado que você estava tendo uma gravidez psicológica. Pela perca do primeiro, como é tanta vontade de engravidar, então agora o psicológico dela está dizendo que ela está grávida. Exatamente. E acontece isso com muitas mulheres. Exatamente. Né? E ali ele virou para mim e falou assim, olha, você não está grávida. Aí eu perguntei para ele, mas isso pode acontecer? Né? E ele falou assim, pode. Aí, só que saímos de lá, assim, muito triste. Frustrados, né? E ao mesmo tempo,
ele até falou assim, bom, pode ser que esteja no início. Sim. Então, assim, ele não... Aí tá bom, então eu continuei fazendo o beta, né? E tava dando que eu estava grávida. Mas mantendo silêncio para as pessoas de fora. Isso. Só você e seu esposo Só eu, sabia exatamente. da gravidez. Exatamente. Aí quando foi no final de... Isso foi em janeiro, né? No final de janeiro, eu cantei no Ministério de Louvor da igreja. Quando eu saí, terminamos, que eu fui lá assim, para trás, eu comecei a passar mal. Passar mal, muito mal. E ali eu nem terminei o culto acabar, fui correndo para a emergência do hospital. E lá eu tomei a medicação para aliviar a dor que eu estava sentindo, sendo que eu comentei com a médica o que tinha acontecido e tudo bem. Só que depois acho que Deus incomodou ela e falou, me conta mais sobre essa gravidez. Sim. E eu contei e ela falou, você não quer fazer uma ultra? E eu falei, tá bom, vamos fazer. E quando eu fiz a ultra, eu estava tendo uma hemorragia. Nossa. Eu estava naquele momento, correndo risco de vida. Sim. Porque foi quando eles me explicaram que eu estava, sim, grávida, mas era na minha trompa, que eles chamam de gravidez ectópica. E ali já não me deixaram mais sair do hospital. Falaram que eu precisava fazer uma cirurgia de emergência. Já seguraram você no hospital por Sim. conta dessa gravidez nas trompas. É. Aí, tá. Aí quando a médica veio me explicar exatamente o que era, né? Porque até então eu não sabia o que era isso. Ela me falou, olha, nós vamos precisar, você vai precisar passar por uma cirurgia onde a gente vai ter que retirar uma trompa sua. Nossa, um choque pra você, né? Foi. O susto foi grande. Foi. Porque eu falei, doutora, eu estou tentando engravidar com 2 trompas. Como que eu vou engravidar agora com uma só? Trompa. E ela virou pra mim, eu sei que Deus usou aquela médica, Sim. e ela falou pra mim assim, você vai engravidar. Porque eu também passei por isso. Nossa. E engravidei. Olha como é que Deus faz as coisas, né? Deus coloca uma pessoa que já passou por isso, traz o testemunho dela, para que basicamente Deus dizendo assim, olha, eu vou colocar alguém no teu caminho para você ver que ainda é possível. Diante do diagnóstico que você está tendo, né, como eu acabei de ler, né, em Marcos 10, 27, que para o homem é impossível, mas para Deus não há causa impossível. Então, na sua visão humana, é impossível. Se com 2 já estava difícil, né? Com uma, então, aí que eu não vou conseguir mesmo ter o meu milagre, né? Pode continuar, cara. Foi assim. E o mais interessante, pastora, é que no meu pior momento, onde a minha fé estava abalada, e todas as vezes Deus usava alguém para falar comigo. Aqui na igreja mesmo, tive várias intercessores, a pastora, né, que orava por mim. E às vezes eu estava ali no meu pior momento. Eu não e sei Deus... se você lembra, quando a gente foi visitar você, lembra, na sua casa? Lembro. E eu falei assim, Kelly, eu tenho um histórico de mulheres que engravidaram com uma trompa só. Lembro. E a gente fez uma oração, lembra? A gente falou, você vai gerar. Sim. Dentro da impossibilidade humana, mas dentro do agir de Deus, você vai gerar. E aí você chorou, lembra? Você chorou. E você falou, eu acredito que eu vou gerar. Eu falei, você vai gerar. Nós liberamos uma palavra, e como você falou, intercessoras, mulheres de oração, pastores, missionárias, sabe? Pessoas mesmo que se disponibilizaram a orar pela tua causa. Sim. E o milagre, ele é assim, porque ele atrai pessoas que acreditam naquilo que Deus tem sobre a nossa vida. Foi uma palavra de promessa que você recebeu da parte de Deus, você se apegou a essa promessa. Você não abriu mão dessa promessa. E isso foi o que te manteve de pé. Eu acredito que foi, que não te fez desistir. Não é verdade? É verdade. Eu acredito que tenha sido isso. E foi isso mesmo, sabe? Porque todas as vezes que eu pensava, porque eu vou falar assim, não, eu nunca pensei em desistir, né? Eu vou estar mentindo. Mas quando eu pensava, sabe, não vai dar certo, Deus vinha e falava, não, vai dar certo. Deus usava alguém para falar que o processo que eu estava passando, ele estava comigo, sabe? Que ele não me deixaria sozinha. Então, assim, e aquilo ali renovava a minha fé, renovava a minha força. Então, e naquele momento, né, com aquela médica falando comigo, era Deus falando comigo, você vai gerar, mesmo com uma só. Então, eu passei pelaquela cirurgia e retirou a trompa, retiramos uma trompa e fiquei com uma.
Isso em 2021, né? E ali eu pude conhecer, né, uma médica. E essa médica, através dela, uma amiga minha conversando com outro médico que conhecia ela, que fazia parte da equipe dela, eu conheci o médico que me operou. Porque essa médica da gravidez ectópica, ela fazia parte de uma equipe que fazia cirurgia de endometriose. Nossa. Olha só. Então ali eu conheci o Dr. Bruno, que foi que me operou, junto com a doutora Tamara. E ali eu consegui retirar os focos de endometriose, né? Porque as duas gravidezes que eu tive foi devido a... não evoluíram devido à endometriose. Ela não permitia que a minha gravidez evoluísse. Inclusive, tanto que parou na minha trompa, né? Então, eu passei por uma cirurgia onde eu perdi uma parte do meu intestino, porque já estava tomando... A endometriose já estava localizada ali também. Sim, porque a endometriose é uma inflamação, né? Então, ela já estava tomando alguns órgãos, que no caso foi o meu intestino, estava quase indo para a bexiga. Então, assim, eu passei pela cirurgia para retirar todos esses focos de inflamação. E o médico, porque o mais interessante é que quando você tem um diagnóstico de endometriose, os médicos eles não te dão certeza de gravidez, né? Porque o meu foco era engravidar. Só que o médico, ele virava para mim e falava assim, olha, você vai operar por qualidade de vida, para você não sentir mais dor, para você não passar mal. Mas ele não dá... não dá chance nenhuma 100% de possibilidade de chegar a engravidar. Não. A médica virou para mim uma vez e falou assim, olha, você tem 1% para você engravidar, de chance de você engravidar. Mas, se você não operar, você também não tem chance nenhuma. Operando ou não, dá no mesmo resultado. Né? Então, eu me apeguei àquele 1%, sabe? 1% do homem era 100% de Deus. Exatamente. Exatamente. Então, eu falei, não, vou passar por essa cirurgia e tá nas mãos de Deus. E o mais interessante é que quando eu fui fazer a cirurgia, estava um dia antes, mais ou menos, eu quase desisti. Não queria fazer a cirurgia? Eu comecei, meu Deus, será que é realmente da sua vontade que eu passe por isso? Sabe? Porque ao mesmo tempo eu pensava assim, será que eu tenho que passar por essa cirurgia? Será que Deus vai fazer um milagre sem eu passar? Só que, não, eu tinha que passar. Eu tinha que passar pela... É necessário. Passar, né? Já era um plano, um projeto de Deus também, né? Exatamente. Eu costumo falar, eu até falei uma certa vez com uma pessoa que estava passando por um processo muito difícil, e ela me pedindo oração, e a gente propôs e não acontecia. E aí eu virei para ela e falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos mudar a oração? Ela olhou para minha cara e falou assim, mudar a oração? Eu falei, vamos mudar a oração? Como? Vamos pedir para Deus enviar 2 anjos de jaleco branco para você entrar na sala, olhar para você e bater o olho em você e descobrir o que realmente você tem, ao invés de você ficar para lá e para cá. E ela falou assim, mas que oração doida é essa? Eu falei, vamos mudar a estratégia? A gente mudou a estratégia, foi o que aconteceu. Ela foi, me passou mal, foi para o hospital, e justamente no dia que ela foi, que ela chegou lá, tinha 2 médicos, a enfermeira e o médico. E ela disse que olhou e lembrou da oração do propósito que a gente tinha feito. E realmente, quando ela entrou, os dois, o médico e a enfermeira, o médico olhou assim para ela e falou assim, já sei o que você tem. Passou o exame e descobriu realmente o que ela tinha. Então, de repente, como você fez assim, havia uma necessidade. Eu acho que se você não tivesse colocado o propósito de querer engravidar, você não teria descobrido a tua endometriose. E provavelmente, futuramente, teria te dado um prejuízo maior, um problema maior na tua saúde. E aí poderia ser que não fosse mais viável nem até mesmo a questão da cirurgia. Mas como Deus é bom, Deus toca no coração de vocês para que venham ter a vontade de ser pais, que era um projeto que vocês não tinham em mente, não era aquilo que vocês queriam, mas de repente algo brota no coração, vocês decidem ser pais, e aí você descobre que está com endometriose. Então a gente vê assim, um plano de Deus nisso aí tudo. Né? Deus criou uma estratégia, um caminho. Deus falou assim, olha, se ela não pensar em ser mãe, ou se ela não procurar um médico, ela não vai procurar um médico. Porque até então você não estava sentindo nada. Não. Estava bem. Sim. Então, para você estava tudo ótimo. Então, quer dizer, se você não tivesse passado por esse processo, você não teria descoberto. É verdade.
talvez, eu não sei, possivelmente, teria acontecido uma tragédia, algo pior. Sim, porque o diagnóstico seria tardio. E porque, de certa forma, já foi. Já foi, né? bem... Mas se eu não tivesse o desejo de engravidar, de fato, seria mais demorado, né? O diagnóstico. Então, nesse caso, eu tive que passar por essa cirurgia, né? Eu tive que passar pela mão dos médicos. E quando o médico ele me deu alta, ele falou para mim assim, Kelly, você continua tomando remédio, né? E só que você tem 6 meses aí para você engravidar. Se você não engravidar, você volta, porque a gente vai procurar a causa, porque possivelmente não era a endometriose, né? E eu fui para casa com esse parecer do médico. Sim. E eu continuei tomando, eu operei em janeiro, né? Então, quando foi em abril, início de abril, né? Eu decidi parar de tomar o remédio. Que ele tinha pedido para eu continuar tomando. Ele pediu para continuar tomando por um tempo, sim, por causa da cirurgia, mas que depois eu poderia parar e começar a tentar engravidar. Sim. Só que eu já parei logo, né? Logo em abril eu falei assim, eu decidi parar. Sim. E eu orei ao Senhor. E eu falei com Deus. Eu falei, Senhor, sim, eu estou decidindo parar de tomar o remédio agora. E tudo que eu poderia fazer, que os médicos poderiam fazer, foi feito. Agora está nas suas mãos. Que o Senhor faça um milagre na minha vida. Porque tudo que eu poderia fazer foi feito. Eu não tenho mais... Aqui acaba. Aqui é o meu limite, sabe? E eu falei isso com Deus. E eu tinha falado com Deus que eu queria contar o meu milagre. Eu falei com ele, eu vou contar o meu milagre. Se o Senhor me permitir. E assim eu parei de tomar o remédio. E quando foi em maio, né? Sim. Eu engravidei e eu não sabia que eu estava grávida. Não sabia. Em junho, nós fizemos o Day Love, que foi o Ministério de Família. Sim, lembro. A senhora estava lá. Sim, lembro. E o palestrante, sim, ele perguntou assim, se tinha um casal ali que estava tentando engravidar. Lembro. E não conseguia. Naquele momento, eu fiquei assim, eu acho que é algum casal ali, não é pra mim. Fiquei assim. Até porque você estava naquele momento ali trabalhando. Com a equipe, estava envolvida. Então, isso. Né, não, então, exatamente, eu pensei assim, não, é algum casal ali, eu tô trabalhando. Eu fiz oração, mas não sou eu não, hein? Nem eu não. Isso. Aí o pastor virou pra mim e falou assim, vai que é vocês. Todo mundo olhou, né? Automaticamente, né? Sim. Eu lembro disso. Aí todo mundo olhou pra vocês e vocês lá quietinhos. Sim. Parecia até que a gente tinha que pegar vocês pelo colo. Vai lá que é vocês. Vai, isso. E ali o pastor orou pela gente e eu já estava grávida, pastor, e eu não sabia. E passou, né? E passou meu aniversário. Sim. Numa segunda-feira, que eu cheguei em casa e a minha cunhada virou pra mim, brincando comigo, e falou da minha barriga. Só que até então eu nem tinha percebido. Sim. E ali eu fiz o teste e eu estava grávida. E eu tenho certeza que naquela oração que aquele palestrante fez, aquele pastor fez, na hora, era Deus selando o meu milagre. Sim. Sabe? Tipo, você não vai mais perder. Chega de perdas. E ali eu estava grávida. Para a honra e glória do Senhor. Glória, porque todo esse processo que eu passei é para a honra e glória dele. Sabe? Sim. Do Senhor. Então, assim, não foi fácil. Sim. Não foi. Mas a honra é toda... Mas dessa vez, quando você descobriu que você estava grávida, depois da oração que você fez, que basicamente você fez um desafio no altar, né? Sim. Falou, Deus, até aqui foi comigo, foi com os homens da terra, foi com os médicos, foi com a medicação que eu estou tomando. Isso. Mas a partir de agora vai ser com o Senhor. Sim. Eu acredito assim que você foi uma pessoa, né, uma menina criada no Evangelho, porque seus pais também são pastores, sim, né? Sim. Seus pais são pastores, então assim, eles te ensinaram a exercitar a fé. Isso. Te ensinaram a ser uma mulher de fé, uma jovem de fé, uma menina de fé, né? Se tornou uma mulher de fé. E depois que você fez aquela oração, como você falou, é basicamente você dizendo para Deus, olha,
eu agora me entrego no altar. Isso. Agora eu vou me colocar como oferta, meu milagre vai ser oferta. Eu não sei se você lembra, eu até falei isso com você, lembra uma vez, né, quando você estava grávida? Eu falei para você que a apresentação, né, da Alice seria diferente. Isso. Você teria que entregar ela no altar, porque ela é uma oferta de Deus no altar. Ela é algo que Deus deu para você, que Deus entregou para você cuidar. Porque ela pertence ao Senhor realmente. Realmente ela pertence ao Senhor. E ela tem já sobre a vida dela, eu acredito isso, que quando Deus ele te fez engravidar naquele momento, né, ali, quando Deus fez você ser uma mulher fértil, que diante dos homens não seria jamais, Sim. como você falou, 1% que os médicos deram, mas a gente falou anteriormente que 1% do homem é 100% de Deus, né? Que a Bíblia fala, né, que quando a gente tem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, e um grão de mostarda é uma coisa tão pequena que para a gente colocar na palma da mão e enxergar, a gente tem que fitar os olhos bem nele. Eu acho que você fez isso naquele momento. Você falou, Senhor, eu passei por tanto processo, tantas coisas, né? Mas eu acredito que, por mais menor e pequena que seja a minha fé, né? Eu acredito que tu ainda é Deus de milagre. E então, levando em consideração também que você era levita, né? Era, não é, né? Cantava muitos louvores no Ministério de Louvor em relação a milagre, né? Você falava de milagre, você louvava, você, né? Você falava ali, né? Aquele louvor do Toque no Altar, Deus de milagre, né? Estou aqui, né? Dá tuas promessas, né? O teu esposo, né? O Adenilson, né? Ele louva muito esse louvor, ele gostava muito de louvar, eu lembro bem disso. Então, eu acredito que vocês colocaram em exercício isso. Vocês exercitaram. Eu acho que Deus forçou meio que algo aí, Deus colocou uma coisa aí na vida de vocês para dizer assim, agora eu quero ver você exercitar a tua fé. Porque a gente tem que pregar, a gente tem que louvar, a gente tem que fazer aquilo que a gente vive, na prática, na real. E às vezes a gente louva, a gente prega, mas a gente não tem aquela experiência ainda com Deus dentro daquilo que a gente prega e dentro daquilo que a gente louva. E eu acho que Deus te fez viver isso. Então, Kelly, diante do teu testemunho, de tudo que a gente ouviu, eu queria que você liberasse uma palavra para as mulheres nesse momento. Está tentando engravidar e receber um diagnóstico de um não. Não já tem, mas a gente tem que esperar pelo sim de Deus. Isso. Então, eu queria deixar para essas mulheres que hoje estão tentando engravidar e por algum motivo o médico disse que não é possível essa gestação. Eu quero te dizer que para Deus tudo é possível. Tá? Porque eu tive um diagnóstico de um não por vários médicos, mas o Senhor ele me dizia sim. Ele dizia que eu era capaz, que eu ia gerar. Em todos os momentos o Senhor ele falava, você vai gerar. Então, se Deus te deu uma promessa, se você estiver debaixo de uma promessa, creia, porque o Senhor ele vai cumprir. Assim como ele fez na minha vida, ele vai fazer na sua vida, porque eu não sou melhor. E é da mesma forma que ele fez comigo. Ele pode fazer com você também. Só basta você crer. Creia no Senhor. Porque o processo é difícil. Às vezes a gente pensa em desistir. Mas quando você estiver no seu pior momento, você lembre que o Senhor ele é contigo. É Ele que te fortalece. É Ele que te diz, filha, você vai gerar. Sabe? E eu quero então apresentar para vocês o meu milagre. Porque eu sei que Ele pode fazer na sua vida também. Esse é o milagre da Kelly, gente. Essa aqui é a Alice, é a minha promessa, é o milagre que o Senhor fez na minha vida. E eu tenho certeza que ela vai ser muito usada por Deus. Com certeza. Porque eu tenho certeza que a Alice ela veio com um propósito, né? Porque tudo que nós passamos, todo o nosso processo, não é sobre mim, né? Verdade. É sobre o que Deus fez na vida da Alice, sabe? Para ela hoje estar aqui, né? E eu quero aproveitar, né? Agradecer à minha igreja, aos meus pastores, a todas as irmãs e os irmãos que são intercessores, porque aqui nós temos, né? Os nossos intercessores, porque eu tenho certeza que todo esse processo que eu passei, eu estava debaixo de muita oração. Muita oração, sabe? Então, como a pastora mesmo disse, né, que por várias vezes a gente louvando no altar, eu chorava, porque eu tinha ido ao médico, tinha passado por exames difíceis
né? Então, quando eu estava ali louvando, que eu estava entregando ao Senhor, né? E por várias vezes o Senhor ministrava comigo ali. Porque ao mesmo tempo que eu estava ministrando, né, para as pessoas aqui, né, o Senhor também estava ministrando comigo, sabe? Então eu sou muito grata a Deus pela vida de todos que estavam me cobrindo a minha casa de oração. Glória a Deus. Eu quero agradecer a você, Kelly, né, por estar aqui, ter se disponibilizado nessa manhã, estar conosco. E esse é o nosso primeiro podcast do Fonte do Altar. Outros episódios virão e eu espero que você assista, eu espero que você veja e que você goste. E que você não deixe de ver os próximos episódios, porque vai ser bênção demais. Tem muita história boa por aí. Amém?